Dokodo, também conhecido como o caminho do viajante solitário, este é um conjunto de princípios criados por Miyamoto Musashi, um famoso samurai e especialista em esgrima no Japão. O Dokodo serve como um guia para viver uma vida satisfatória através da autodisciplina, atenção plena e desapego. Antes de explorarmos os princípios do Dokodo, é importante entender o contexto em que ele foi criado. Miyamoto Musashi viveu durante o século XVII, um período em que o Japão estava constantemente em tumulto. Ele era um Ronin, um samurai sem mestre, que passou a maior parte de sua vida viajando pelo país e participando de duelos com outros guerreiros. Apesar de sua reputação como um dos maiores espadachins da história, Musashi eventualmente se cansou da violência e buscou encontrar uma maneira mais pacífica de viver. Foi nesse período que ele escreveu o Dokodo, que ele planejou ser um guia para si mesmo e para aqueles que desejavam viver uma vida satisfatória. O Dokodo é dividido em 21 princípios, cada um dos quais oferece uma perspectiva única sobre como viver uma vida satisfatória. Particularmente, considero o último princípio o mais direto e notável. Agora, vamos explorar alguns dos temas principais presentes no Dokodo. A autodisciplina é fundamental, segundo Musashi. Ele acreditava que a autodisciplina era a chave para viver uma vida satisfatória. Sem ela, somos facilmente influenciados por nossas emoções e impulsos, o que pode resultar em decisões ruins e falta de direção. Ao cultivar a autodisciplina, conseguimos manter o foco em nossos objetivos e tomar decisões alinhadas com nossos valores. O segundo tema é a atenção plena. Musashi acreditava que estar presente no momento era essencial. Quando estamos atentos, somos capazes de apreciar a beleza do mundo ao nosso redor e encontrar alegria nas pequenas coisas. Também conseguimos reconhecer nossos próprios pensamentos e sentimentos, o que nos permite respondê-los de maneira mais construtiva. O último tema do Dokodo é o desapego. Musashi acreditava que estar apegado a posses materiais ou fatores externos era uma fonte de sofrimento. Ao deixar de lado nossos apegos, conseguimos encontrar a paz interior e viver uma vida mais satisfatória. Agora que estabelecemos os temas do Dokodo, vamos dar uma olhada mais detalhada em cada um dos princípios. O primeiro princípio é aceitar tudo exatamente como é. Este princípio enfatiza a importância de aceitar a realidade pelo que ela é, em vez de tentar impor nossas próprias expectativas sobre ela. Ao aceitar as coisas como são, somos capazes de evitar frustrações e desapontamentos desnecessários. Também conseguimos reconhecer as oportunidades que existem em qualquer situação, em vez de focar apenas em suas desvantagens. A aceitação é uma ferramenta poderosa para a paz interior e a contentamento. Quando aprendemos a aceitar tudo exatamente como é, abandonamos a necessidade de controlar ou mudar as circunstâncias externas. Esse princípio nos encoraja a olhar para nossas vidas com uma mente e um coração abertos, livres de julgamento ou preconceitos. Ao fazer isso, permitimos a nós mesmos ver o mundo como ele realmente é, em vez de através da lente de nossas próprias expectativas e desejos. Claro, a aceitação é mais fácil de dizer do que fazer. Pode ser difícil deixar de lado nossa ligação com certos resultados ou situações, especialmente quando eles não se alinham com nossa visão para nossas vidas. No entanto, ao praticar a aceitação, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento, independentemente do que a vida nos apresenta. Podemos também aprender a apreciar a beleza e o encanto do mundo ao nosso redor, mesmo em meio à adversidade. O segundo princípio é: não busque o prazer por si só. Este princípio nos lembra que o prazer não deve ser nosso único foco na vida. Embora seja importante desfrutar dos prazeres da vida, como boa comida, entretenimento e companhia, não devemos nos deixar consumir por eles a ponto de perdermos de vista nossos objetivos e valores. Ao evitar a busca excessiva pelo prazer, conseguimos manter um senso de equilíbrio e perspectiva em nossas vidas. A busca pelo prazer é um desejo natural e humano, mas também pode ser uma fonte de sofrimento quando buscamos o prazer por si só. Muitas vezes ficamos presos em um ciclo de desejo e vício. Este princípio nos encoraja a abordar o prazer com moderação e discernimento,
reconhecendo que a verdadeira felicidade não vem de prazeres externos, mas de dentro de nós. Claro, isso é mais fácil de dizer do que fazer. Pode ser desafiador resistir ao apelo da gratificação instantânea e cultivar um senso de contentamento interior. Não dependam, sob nenhuma circunstância, de um sentimento parcial. Este princípio adverte contra tomar decisões baseadas unicamente em nossas emoções ou impulsos temporários. Em vez disso, devemos nos esforçar para tomar decisões com base em um profundo entendimento de nós mesmos e de nossas circunstâncias. Ao fazê-lo, somos capazes de evitar tomar decisões precipitadas ou mal informadas, que possamos posteriormente lamentar. Este princípio nos encoraja a cultivar um senso de desapego de nossas emoções e sentimentos. Em vez de nos apegarmos a emoções ou estados de espírito específicos, somos incentivados a permanecer abertos e receptivos a todas as experiências. Ao fazer isso, cultivamos um maior senso de equilíbrio interior e estabilidade, livres dos altos e baixos da volatilidade emocional. É importante ressaltar que este princípio não nos encoraja a nos tornar insensíveis ou indiferentes às nossas emoções. Em vez disso, nos encoraja a abordar nossas emoções com um senso de desapego e não apego, reconhecendo que são impermanentes e sujeitas a mudanças. O quarto princípio é: pense levemente de si mesmo e profundamente sobre o mundo. Este princípio nos encoraja a ser humildes e evitar nos apegarmos demais à nossa própria importância. Ao focarmos no mundo ao nosso redor, somos capazes de ganhar uma maior apreciação pela sua beleza e complexidade. Isso, por sua vez, pode nos ajudar a nos sentir mais conectados aos outros e às forças maiores que moldam nossas vidas. Este princípio nos incentiva a cultivar um senso de humildade e abertura para o mundo ao nosso redor. Ao pensar levemente de nós mesmos, nos libertamos do peso do ego e da autoimportância. Ao pensar profundamente no mundo, cultivamos um maior senso de conexão e empatia pelos outros. Quero destacar que este princípio não nos encoraja a desvalorizar nossa própria autoestima ou negligenciar nossas próprias necessidades. Em vez disso, nos encoraja a abordar o mundo com curiosidade e admiração, reconhecendo a vastidão e complexidade do universo ao nosso redor. O quinto princípio é: seja desapegado do desejo por toda a sua vida. Este princípio enfatiza a importância de abandonar nossos apegos a posses materiais, poder e outros fatores externos. Ao fazer isso, somos capazes de encontrar a paz interior e viver uma vida mais simples. Também podemos direcionar nossa atenção para coisas que realmente importam, como nossos relacionamentos, paixões e crescimento pessoal. Este princípio nos encoraja a cultivar um senso de não apego aos nossos desejos e anseios, libertando-nos do ciclo de desejo e vício que pode nos prender em um estado de sofrimento. Quando cultivamos esse senso de desapego, aprendemos a encontrar alegria e satisfação no momento presente, em vez da busca pelos desejos externos. Ressaltando que este princípio não nos encoraja a deixar de lado nossos objetivos ou abandonar nossos sonhos. Em vez disso, nos encoraja a abordar nossos desejos com um senso de não apego, reconhecendo que eles são mutáveis. O sexto princípio é: não se arrependa do que você fez. Este princípio nos lembra que não podemos mudar o passado e que remoer nossos erros ou deficiências só nos impede de avançar. Em vez de nos arrependermos do que fizemos, devemos nos concentrar em aprender com nossas experiências e avançar com maior sabedoria e compreensão. O arrependimento é uma emoção poderosa que pode nos prender no passado e nos impedir de seguir em frente. Este princípio nos encoraja a abordar nossas ações passadas com um senso de aceitação e perdão, reconhecendo que cada experiência e decisão nos trouxe até onde estamos hoje. Assim nos libertamos do peso do arrependimento e nos permitimos abraçar completamente o momento presente. É importante destacar que este princípio não nos encoraja a negligenciar as lições que podemos aprender com nossos erros do passado. Em vez disso, nos convida a abordar nossas ações passadas com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não podemos mudar o que já aconteceu. Nunca sinta ciúmes.
Este princípio alerta sobre o poder destrutivo dos ciúmes, que pode nos levar a sentir ressentimento e amargura em relação aos outros. Ao cultivarmos um senso de equanimidade e desapego, somos capazes de evitar o sentimento de inveja em relação aos outros e, em vez disso, nos concentramos em nosso próprio crescimento e desenvolvimento. O ciúmes é uma emoção poderosa que pode corroer nossa autoestima e conexão com os outros. Este princípio nos encoraja a abordar nossos relacionamentos e interações com os outros com um senso de generosidade, reconhecendo que todos nós temos nossos próprios caminhos e jornadas únicas na vida. Ao fazer isso, nos libertamos do peso dos ciúmes e nos permitimos apreciar plenamente a beleza e a maravilha do mundo e das pessoas ao nosso redor. Este princípio não nos encoraja a negligenciar nossas próprias necessidades ou a importância de relacionamentos saudáveis. Pelo contrário, ele nos encoraja a abordar nossos relacionamentos com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não podemos controlar as ações ou decisões dos outros. O 8º princípio é: nunca se deixe entristecer por uma separação. Este princípio nos lembra que as separações são uma parte natural da vida e que não devemos nos apegar demais a uma pessoa ou situação específica. Ao aceitarmos a impermanência da vida, conseguimos encontrar uma maior paz e contentamento, mesmo diante de perdas ou mudanças. A tristeza é uma emoção natural e humana, mas também pode ser uma fonte de sofrimento. Este princípio requer abordar nossas experiências de tristeza e luto com um senso de desapego e não apego, reconhecendo que essas emoções, assim como as pessoas ou situações, são impermanentes e sujeitas a mudanças. Entendendo isso, nos libertamos do fardo da tristeza e permitimos a nós mesmos abraçar plenamente o momento presente. Vale ressaltar que este princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de processar nossas emoções ou buscar apoio quando necessário, reconhecendo que essas emoções fazem parte natural da experiência humana. O 9º princípio é: ressentimento e queixas não são apropriados nem para si mesmo, nem para os outros. Este princípio adverte sobre o poder destrutivo da negatividade, que pode nos tornar amargos e ressentidos em relação aos outros. Em vez de reclamar ou nutrir ressentimento, devemos nos esforçar para encontrar soluções construtivas para nossos problemas e manter uma perspectiva positiva, mesmo diante da adversidade. O ressentimento e as queixas são emoções poderosas que podem acabar com nosso senso de paz interior e contentamento. Devemos ver nossas experiências de raiva e frustração com um senso de desapego, reconhecendo que essas emoções são passageiras e mudam rápido. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo do ressentimento e das queixas e permitimos a nós mesmos abraçar plenamente o momento presente. Ponto importante deste princípio é não negligenciar a importância de estabelecer limites ou abordar injustiças quando necessário, reconhecendo que essas emoções fazem parte da experiência humana. O 10º princípio é: não se deixe guiar pelo sentimento de luxúria ou amor. Este princípio enfatiza a importância de manter um senso de desapego em nossos relacionamentos, em vez de nos deixarmos envolver excessivamente por nossas emoções. Ao fazê-lo, conseguimos evitar tornar-nos excessivamente dependentes dos outros e, em vez disso, cultivar um senso de autossuficiência e independência. A luxúria e o amor são emoções poderosas que frequentemente podem nublar nosso julgamento e nos desviar do caminho. Este princípio nos encoraja a abordar nossas experiências de atração e apego de forma desapegada, reconhecendo que essas emoções são sujeitas a mudanças. Em todas as coisas, não tenha preferências. Este princípio nos lembra que nossas preferências muitas vezes são moldadas por nossos próprios preconceitos e limitações, e que devemos nos esforçar para permanecer de mente aberta e flexíveis em nossa abordagem à vida. Ao fazer isso, somos capazes de apreciar a diversidade do mundo e encontrar alegria no inesperado e no desconhecido. Preferências são uma parte natural da experiência humana, mas também podem ser uma fonte de sofrimento. Este princípio nos encoraja a mudar nossa forma como vemos as coisas e focar de maneira simples nas infinitas possibilidades que nos são apresentadas. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo das preferências
e permitimos a nós mesmos abraçar plenamente o momento presente. Não quer dizer que deixemos de fazer escolhas ou devemos abandonar nossos valores e crenças. Pelo contrário, convida a abordar nossas experiências com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não existe uma maneira inerentemente certa ou errada de viver nossas vidas. Seja indiferente ao local onde você vive. Este princípio nos encoraja a cultivar um senso de paz interior e contentamento, independentemente de nossas circunstâncias externas. Ao nos desapegarmos de nosso ambiente físico, conseguimos encontrar uma maior liberdade e flexibilidade em nossas vidas. Também podemos nos concentrar mais plenamente em nosso desenvolvimento interior e na construção de nosso caráter. Nossas circunstâncias externas, como nossa situação de moradia, muitas vezes podem ter um impacto poderoso em nosso senso de bem-estar e felicidade. Este princípio nos encoraja a refletir sobre nossa situação de moradia com um senso de desapego e não apego, reconhecendo que nosso senso de paz interior e contentamento vem de dentro de nós, em vez de nossas circunstâncias externas. É importante destacar que este princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de criar um ambiente de vida seguro e confortável. Pelo contrário, ele nos encoraja a abordar nossa situação de moradia com um senso de simplicidade e não julgamento, reconhecendo que nossas circunstâncias externas são impermanentes e sujeitas a mudanças. Isso possibilita cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e direcionar nossa energia para as coisas que realmente importam na vida. Não busque apenas o sabor da boa comida. A comida é uma parte natural e necessária da vida, mas também pode ser uma fonte de apego e sofrimento. Comer de maneira equilibrada e saudável é importante para o bem-estar físico e mental, mas quando nos apegamos excessivamente ao sabor da comida, podemos cair em armadilhas de desejo e excesso. Ao praticar o desapego em relação ao sabor da comida, podemos desfrutar da comida de maneira consciente, sem nos deixarmos dominar pelo desejo insaciável por sabores cada vez mais intensos. Isso nos ajuda a cultivar uma relação mais saudável e equilibrada com a comida e a encontrar satisfação nas experiências alimentares mais simples e diversas. Não siga os costumes comuns. Normas sociais e costumes podem frequentemente ditar como vivemos nossas vidas e abordamos nossas experiências, mas também podem ser uma fonte de restrição e limitação. Este princípio nos encoraja a ver nossas experiências de outra perspectiva, reconhecendo que não há uma maneira inerentemente certa ou errada de viver nossas vidas. Ao fazer isso, nos libertamos do peso das expectativas sociais e permitimos a nós mesmos abraçar plenamente o momento presente. É importante lembrar que não devemos abandonar nossos valores e crenças. Pelo contrário, ele nos encoraja a abordar nossas experiências com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que temos o poder de fazer nossas próprias escolhas e viver nossas vidas de uma maneira que esteja alinhada com nosso verdadeiro eu. Não sinta inveja. A inveja é uma emoção humana comum, mas também pode ser uma fonte de grande sofrimento e descontentamento. Este princípio nos encoraja a reconhecer que o sucesso e a felicidade dos outros não diminuem nosso próprio valor ou felicidade. Quando nos libertamos do fardo da comparação, permitindo-nos abraçar plenamente o momento presente, sem negligenciar a importância da competição saudável ou a abandonar nossos objetivos e ambições, conseguiremos o poder de definir nosso próprio sucesso e felicidade, podendo cultivar um maior senso de paz interior e contentamento, refletindo nos nossos relacionamentos e experiências. Não se coloque acima dos outros. O ego humano é uma força poderosa que muitas vezes nos leva a acreditar que somos superiores aos outros. Este princípio nos ensina a ter um senso de humildade e não apego, reconhecendo que todos os seres são iguais e merecedores de respeito e compaixão. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo do ego. É importante destacar que este princípio não nos encoraja a negligenciar a importância do autorrespeito ou a abandonar nosso senso de individualidade, reconhecendo que todos nós estamos interconectados e dependentes uns dos outros. Não se preocupe excessivamente com uma vida longa.
Muitos de nós temem a morte e se apegam à vida como se fosse a única coisa que importa. Este princípio nos encoraja a encarar nossa mortalidade com um senso de aceitação e não apego, reconhecendo que a morte é uma parte inevitável da experiência humana. É importante destacar que não devemos parar de cuidar de nossa saúde ou a abandonar nosso senso de autopreservação. Pelo contrário, devemos aceitar a nossa mortalidade, reconhecendo que nosso tempo nesta terra é limitado e precioso. Não se desvie do caminho. O último princípio do Dokodo é talvez o mais direto. Não se desvie do caminho. Este princípio nos encoraja a permanecer fiéis aos nossos valores e princípios e a evitar nos distrairmos com tentações ou distrações que possam nos afastar de nossos objetivos. Em muitos aspectos, este princípio é um resumo de todos os outros princípios que o antecedem. Ao cultivar um senso de desapego, autoconsciência e paz interior, podemos permanecer focados em nossos objetivos e manter um senso de clareza e propósito, mesmo diante das adversidades. Claro, permanecer fiel ao nosso caminho nem sempre é fácil. A vida está repleta de distrações e desafios que podem testar nossa determinação e nos levar para longe do nosso caminho. O Dokodo, ou o caminho do andarilho solitário, oferece um conjunto poderoso e atemporal de princípios para viver uma vida significativa e gratificante. Embora esses princípios tenham sido originalmente destinados à classe samurai, eles são igualmente aplicáveis a pessoas de todas as origens e estilos de vida. Este caminho não é fácil e requer uma grande dose de autodisciplina e introspecção. No entanto, ao abraçar esses princípios e se esforçar para viver de acordo com eles, podemos desbloquear nosso pleno potencial como seres humanos e levar vidas com significado e propósito. Sei que este vídeo ficou mais longo que o habitual e sei que poucos chegaram até o fim. Portanto, se você chegou até aqui, parabéns, pois tenho certeza que absorveu um conhecimento extraordinário. Escreva nos comentários para que eu saiba sua opinião, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo na próxima. Obrigado.